Olá, nessa unidade de estudo da língua veremos a sílaba tônica e a sílaba átona, tá? Então, nessa sessão, você vai estudar a tonicidade das sílabas, ou seja, as diferentes intensidades na pronúncia de cada sílaba de uma palavra, tá? Então, como todos os outros conteúdos, essa parte já começa com um trecho do texto e aí já vamos direto para o exercício, certo? Então, a gente vai ter condições, depois da videoaula, de responder essa página 80, certo? Porque as explicações vêm aqui na página 81. Em algumas palavras da língua portuguesa é empregado o acento agudo para marcar que é uma sílaba tônica. Por exemplo, café, terrível. O mesmo ocorre com o acento circunflexo. Por exemplo, lâmpada, vovô. No entanto, mesmo as palavras que não apresentam um acento gráfico têm uma sílaba tônica que é pronunciada com mais intensidade do que as outras, ok? Lembre-se de que o tio é também um sinal gráfico e não um acento. Portanto, ele não é empregado para marcar uma sílaba tônica, tá? A sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra é chamada de sílaba tônica, a qual pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidades são chamadas de sílabas átonas, né? Então a gente pode imaginar que todas as palavras têm a sua sílaba tônica e as demais são as sílabas átonas, ok? E nós classificamos essas sílabas em três: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, certo? Então, nós temos mais exercícios aqui, ok? E aqui as classificações. As sílabas tônicas são classificadas de acordo com a posição que elas aparecem em uma palavra. Por exemplo, quando a última sílaba é a tônica, é a pronunciada com mais força, a palavra é classificada de oxítona. O caso, cajus, café, Pelé. Quando a penúltima sílaba é a tônica, a palavra é classificada como paroxítona. Por exemplo, adorava, admirava, ok? E quando a antepenúltima sílaba é tônica, a palavra é classificada como proparoxítona. E uma grande observação, todas as proparoxítonas têm um acento gráfico, tá? Aqui, única, lâmpada, pântano, tudo tem uma acentuação e são proparoxítonas, ou seja, a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade, tá bom? E aqui, ó, monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Os monossílabos átonos normalmente são tipo preposições que ligam uma palavrinha a outra, certo? Que unem uma frase a outra. E os monossílabos tônicos, eles vêm marcando uma palavra, né, que seja monossílaba, ou até mesmo uma conjugação verbal, certo? Que dependendo do caso, precisamos de uma acentuação para diferenciar os verbos, por exemplo, né, monossílabos tônicos dos monossílabos átonos, ok? E com os exercícios a gente vai conseguir compreender melhor essas questões. Aqui, olha, nós temos duas palavrinhas em destaque, o de e o mês, tá? Vou ler para vocês. Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho, tá? Então, palavrinha de, palavrinha mês estão em destaque e aqui vem uma explicação. Na língua portuguesa, há palavras compostas por uma única sílaba, que são chamados de monossílabos, os quais podem ser classificados como tônicos, se eles forem
expressos com mais intensidade, ou átonos, se eles forem expressos com leveza, dependendo da intensidade com que são pronunciados. Monossílabos tônicos são pronunciados com intensidade e têm significado próprio. Exemplo, mês. Monossílabo átono são pronunciados de forma mais fraca, ó, não apresentando um significado próprio quando apresentados isoladamente, né? Normalmente eles têm uma ligação com outras palavras, tá? É possível classificar os monossílabos como tônicos ou átonos com base na sua classificação gramatical. Veja alguns exemplos abaixo. Então, olha, os monossílabos tônicos, tidos como substantivos, pó, sol, fé, cal. Como adjetivos, mal, só. Como advérbios, mal, cá. Alguns pronomes, tu, vós, meu, seu, ti, nós. Alguns verbos, ter, vir, dar. Interjeições, ai. Numerais, 1, 3, 100. Monossílabos átonos, aqueles que não têm muita intensidade quando pronunciados. Os artigos definidos e indefinidos, o a, os as, uma, uns, umas. As preposições de, com, por, em, a, sob, sem. As conjunções. Nós ainda não estudamos a fundo as conjunções e as preposições, certo? Mas aqui ele já dá uma ideia, né, de palavras que são consideradas monossílabos átonos, tá? No caso das conjunções, e, se, nem, mas e ou, ok? Então, nós temos essa tabela para nos ajudar nos exercícios da página 83, tá bom? 83, 84, tá? Dá para fazer, tá? 84, então voltando. 83, tá? Aqui tem mais explicações, mas tem os exercícios também, ok? Então, essa página 82 também dá para completar os exercícios, tá? Essa daqui, 81, tá? E esta, 80, tá? São bastante páginas que dá para vocês responderem agora, depois da videoaula, tá? Que faremos a conferência, como sempre, nas nossas próximas aulas online, ok? Até lá e obrigada!